Eu não acreditava no inferno, o máximo que eu acreditava era no purgatório. Eu cresci num berço católico, né, onde eu frequentava, mas eu não praticava também a fé. Mas eu agarrei comigo a ideia de que não existia inferno, de que as suas atitudes não te levariam ao inferno, né? Então eu acreditava que, independente do que eu fizesse, eu teria o meu lugar garantido no céu. Como é que era a sua vida? A minha vida, ela tinha as partes boas, né? Porque eu cresci com a minha avó, com a minha família, tinha muito amor da parte deles, mas também eu cresci ouvindo a história de que o meu pai, ele não quis me assumir, ele quis pagar a minha mãe, né, para abortar. Então depois ele assumiu uma outra filha e isso eu cresci ouvindo essa história e isso gerou muito complexo dentro de mim, né? E depois, aos 6, 7 anos, eu sofri um abuso que eu não contei para ninguém, eu guardei esse abuso até os meus 18 anos. Então aquilo ali me fez ter ódio de mim, ter muito nojo de mim. Então, como eu não falava para ninguém, quanto mais eu guardava, mais problemas isso iam gerando dentro de mim. A culpa atormentava Brenda. Eu tinha raiva de mim, porque eu achava que ele não me quis por culpa minha, o abuso era culpa minha. Aos 10 anos eu perdi a minha avó. Então, tudo foi se acarretando para eu guardar muito ódio dentro de mim, né? Então, tudo que eu me alimentava era a ideia de que uma pessoa forte era uma pessoa que não demonstrava amor, que não demonstrava carinho. Então, eu sempre ia me alimentando dessa ideia, né? E aí, depois eu comecei a procurar através de festas, de bebida, de relacionamentos, para ver se eu me sentia feliz, realizada. Só que, quanto mais eu entrava em festas, em relacionamentos, mais parecia que aquelas ideias erradas que eu tinha ao meu respeito e sobre a minha vida, ela ia reforçando. E quando eu tentava conversar com alguém sobre, eu sempre ouvia a frase que falava que a vida era assim. Eu comecei a pesquisar na internet pessoas se suicidando, né, se jogando de prédio. Eu calculava qual era a forma que eu poderia me matar. Os pensamentos de suicídio, eles começaram com sugestões pequenas, né? De toma um remédio, se corta, se joga da janela. E sempre eu olhava para a situação e eu fazia o cálculo. Se eu tomar isso aqui, eu posso não morrer, né? Posso passar mal, minha mãe vai perguntar por quê. E eu não quero falar por quê, porque ninguém vai me entender. A ideia era de que tudo que eu estava passando ia ter solução. Porque eu olhava a minha vida comparada com a das outras pessoas, né? Então eu olhava que eu não tive pai, eu olhava os problemas que eu tinha dentro de casa, eu olhava a questão do nojo que eu tinha de mim, da minha aparência, que eu me sentia feia. Então eu sempre achava que se eu me matasse, eu estaria deixando de ser um problema para minha mãe, deixando de ter um problema, né? Eu estaria tendo finalmente paz. Como eu cresci com a ideia de que independente do que eu fizesse, eu não iria para o inferno, eu nem sabia que se eu me matasse, eu iria para o inferno. Eu tinha a ideia de que se eu me matasse, Deus ia me perdoar, porque Ele ia entender porque eu fiz aquilo. Eu tive até uma situação na minha família, né, de suicídio, não da família próxima, né? E a gente sempre tinha essa ideia de acender uma vela para a pessoa, de orar pela pessoa, pela alma da pessoa. Então, na minha cabeça seria assim, né? Se eu me matasse, estava tudo bem. Eu ia resolver a dor que eu estava sentindo. Eu cheguei em um nível que eu cheguei a ver o meu corpo estirado, assim, na frente do ônibus. E eu estava parada para ir pro colégio, né? Na frente do ponto de ônibus. E ali eu me vi me jogando e vi o meu corpo estirado ali. E eu fui piorando, eu piorei tanto na escola, quanto dentro de casa, quanto na minha saúde, em tudo. Mas o convite da mãe foi fundamental para que Brenda desistisse dessa ideia de tirar a própria vida. A minha mãe me fez um convite, ela me chamou para vir na catedral. A princípio eu achava que era uma igreja católica, porque eu não conhecia a Igreja Universal. E eu vim, né, como eu não vi nada específico, então eu continuei achando que era uma igreja católica. E aí eu ouvi a palavra que o pastor falou assim, Jesus, ele pode mudar a sua vida.
Então eu estava acostumada a ouvir que a vida era assim. Eu não estava acostumada a ouvir que Jesus podia mudar a minha vida. Aqui eu descobri que Jesus era filho de Deus. Eu descobri que existia céu e inferno, que eu tinha uma alma, que a minha vida era mais do que a minha vida física aqui, né? Ela era além disso e o mais precioso estava dentro de mim. Então eu fui aprendendo que dentro de mim tinha mais valor do que fora. Foi onde eu comecei a desenvolver um relacionamento com Deus, né? Aprendi a jogar para fora. Então foi onde eu aprendi a jogar, que eu fui até Deus, né? E joguei para fora o abuso, joguei para fora a situação do meu pai, as mágoas que eu tinha dentro de mim, que eu também nem sabia que era mágoa. Eu descobri aqui que eu tinha depressão e eu não sabia que eu tinha depressão, né? Então foi aqui que eu fui aprendendo a resolver o que estava de errado dentro de mim. Hoje eu tenho paz, né? Hoje eu tenho alegria dentro de mim. Através do Espírito Santo, hoje a minha vida interiormente ela é preenchida, né? Eu posso viver a minha vida, mas sabendo que Deus ele está dentro de mim. Ele está me guiando, Ele está me dando direção, Ele está me ensinando a resolver tudo, né? E é uma das coisas que a gente mais precisa. Às vezes a gente foca em realizar tantas coisas, mas o principal a gente não aprende a fazer, né? Que é se envolver com Deus, que é se relacionar com Ele, porque é isso que Ele quer. Você se perdoou? Eu me perdoei meu pai, perdoei a minha família, né? E aprendi que, não, independente do que as pessoas façam com a gente, é a gente que decide o quanto aquilo ali vai atingir o nosso interior.